Muito bem, gente. Vamos começar a conversar um pouquinho, seguindo o nosso sistema de live, uma coisa bem direta, bem tranquila. E eu espero passar para vocês alguns conceitos, algumas técnicas bem simples, para que todos possam meditar. Vou falar um pouquinho sobre meditação, falar das técnicas, posturas, alguns tipos de meditação. Vamos ver o tempo, se vai dar para fazer tudo isso. E depois vai ficar gravado, não aqui no Face, nem aqui no Instagram. A partir de amanhã, nós vamos colocar no nosso YouTube, no Instituto Pazian, e vai ficar lá hospedado. Então depois eu vou postar, tanto no Instagram como no Face, o endereço, né, para ninguém, se alguém esquecer, para quem quiser revisar ou indicar para alguém, ok? Então, avisando, eu não vou deixar gravado nem no Face, nem no Instagram. E, deixa eu ver, o que mais que era outro aviso? Das perguntas. Eu vou procurar dar um andamento aqui normal, né? Eu não vou ficar respondendo as perguntas durante a explicação, senão eu me perco um pouquinho. Aí no final a gente vai ler alguma pergunta que tenha, então vocês podem ir perguntando e no final a gente dá uma repassada. Eu estou com a Samira aqui do meu lado, que vai acompanhar, e no final a gente expõe os comentários e dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Meditação começou a ser muito utilizada de algumas décadas para cá. Então, vou dizer de 30, 40 anos para cá, começaram a ver a meditação como uma forma diferente de contato, uma coisa transcendente. E à medida que vem se aproximando da atualidade, começou a se usar a meditação de forma terapêutica. Digamos assim que a ciência começou a investigar mais e percebeu que fazia muito bem para o corpo, além de fazer bem para a mente. Hoje em dia, meditação não é mais tabu, as pessoas procuram fazer, aprender, e inclusive é prescrito por profissionais de saúde para que a pessoa medite para diminuir o nível de estresse. Consequentemente, diminuindo o estresse, melhora a saúde de uma forma geral, né? Problemas com diabetes, pressão arterial, depressão, pânico. Então, quem medita ou quem meditar habitualmente terá sua saúde num nível muito bom, vai nivelar, né? Um nível bem harmônico. Então, é prescrito, vamos dizer assim, indicado por profissionais de saúde. Agora, embora recentemente tenha dado-se muito ênfase, a meditação é muito antiga. Perde-se no tempo o seu início, né? Acredita-se que tenha começado com os rishis na Índia, que eram pessoas assim dotadas de uma mediunidade incrível, e diz o esoterismo que eram almas muito iluminadas, que aqui no planeta reencarnaram para dar um avanço na humanidade. Para vocês terem uma ideia, nessa mesma época, 3, 4 mil anos atrás, 3 mil anos, começaram os rudimentos, por exemplo, da acupuntura. Nós temos mapas de 700, 800 anos atrás, né? Que também já é uma coisa espantosa, onde todos os pontos da acupuntura estão nesses mapas, mas começou lá atrás. Começou de uma forma rudimentar, com pontinhas de pedra. Bom, mas o que tem a ver a acupuntura com a meditação? Tem tudo a ver, que é a ciência da alma. Hoje em dia, a medicina usa a acupuntura nos mesmos pontos que foram, vamos dizer assim, designados lá atrás. Então, muita coisa do passado está sendo usado hoje de uma forma científica ou como novidade. A gente vê muita coisa antiga com uma nova roupagem, e é colocada, olha, uma forma diferente de, mas na verdade é a mesma coisa, inclusive a meditação. Muitos movimentos relacionados à meditação, muitas roupagens diferentes, mas a meditação simples é o contato do seu eu interior, de sua essência com o cósmico. Em suma, seria isso.
Você pode dizer cósmico, pode dizer Deus, enfim. É um contato que transcende a compreensão, a razão. É algo que você vai sentindo à medida que vai praticando. Os benefícios físicos são mensuráveis, né? Você percebe essa mudança. Os benefícios espirituais ou psíquicos, você não consegue medir, mas consegue sentir a profundidade deles. Dentre as várias técnicas explicadas, algumas se colocam como único caminho. Olha, a meditação tem que ser feita deste jeito, ou a meditação tem que seguir este padrão. A meditação correta é assim. Eu entendo diferente. Eu acho que existem muitos métodos. Por isso que nos nossos treinamentos, nós colocamos sempre várias alternativas, para que a pessoa se adeque àquele tipo de meditação que ela se sinta mais à vontade, que ela consiga o objetivo da meditação, que é esse contato interior. E como é que ela percebe isso? Como eu disse agora há pouco, sentindo. Ela sente que está no caminho correto. Então, o que eu vou explicar aqui são coisas simples. Quem está esperando uma coisa iluminada, uma chave para a meditação, vai perceber que vai ter que suar bastante para chegar nisso, porque a meditação é prática, né? Por isso eu coloquei práticas meditativas. Então, algumas dúvidas que as pessoas têm, ou aquelas pessoas que dizem, poxa, eu não consigo meditar, eu me apeguei a isso. Então, baseado nessas questões, nessas reclamações, é que eu estou montando esse nosso comentário. Então, vamos lá. Primeira coisa que precisa para você começar a meditar é querer. Né? Querer. Meditar não pode ser uma moda. O pessoal agora é chique meditar, né? Passa numa praça, vê uma pessoa sentadinha, com as perninhas em lótus, ali com aquele rosto de angelical, né? Tudo bem, mas por que você quer meditar? Então você tem que pensar, qual é o seu objetivo? Eu quero porque meu amigo faz, minha amiga faz, minha vizinha, porque é chique? Ou por quê? Descubra qual é o motivo. Faça essa pergunta a você mesmo. Porque esse objetivo ele tem que estar sempre forte na sua mente. Senão você desiste. Senão você não cria o hábito. Então, se é para a saúde, é um objetivo bom. Se é para o seu contato espiritual, já é um objetivo muito bom. Se é para descobrir a tua essência e se conectar com Deus, é excelente seu objetivo. Mas ele tem que ser pensado, refletido, gravado, para que norteie o seu caminho. Então essa é a primeira questão. Qual é o seu objetivo? Por que você quer meditar? Se faltarem informações, pesquise a respeito, informe-se mais, aprenda mais a respeito para fortalecer a sua convicção de meditar. Bom? E aí vem as outras questões. Mas eu não sei meditar, por isso que você está aqui hoje. Vamos conversar. Eu não consigo sentar naquelas posições. Muito bem, você não precisa sentar naquelas posições. Como eu disse, existem vários métodos. Você pode sentar numa cadeira. Você pode meditar até em pé. Você pode meditar deitado. Olha, pessoas que têm problemas, estão acamadas, não tem como se mexer ou levantar ou sentar, não tem problema. As demais eu não aconselho, porque meditar não é dormir, não é relaxar. Embora o relaxamento faça parte da meditação, a meditação é muito mais profunda. Então uma postura ereta, sentada, é muito boa, muito eficaz. O sentar não significa jogar-se, espaldar-se numa poltrona. É o sentar com a coluna ereta. Os pés apoiados no chão, para que haja equilíbrio, tá bom? Então, se você tem uma estatura menor, você vai ter que sentar um pouquinho mais perto do chão, mais na ponta da cadeira ou da poltrona. Se não, pode encostar as costas? Pode. Senão você vai ficar aqui, ó, ereto, tá bom? As mãos apoiadas nas coxas ou perto da virilha, assim ou assim, você é que sabe. Esta postura da cadeira, se você colocar as mãos com as palmas voltadas para cima, perto da virilha, você estufa o peito, puxa os ombros para trás e a coluna fica
ereta. Você fica numa posição de equilíbrio, porque os pés estão apoiados no chão. Se você quiser ver se está em equilíbrio, balance um pouquinho para um lado, para frente, para trás, você sente, olha, equilíbrio. Essa é uma postura muito boa para meditar, tá bom? Então não precisa de nada especial. Mas se eu quiser usar uma almofada e sentar, pode. Você pode ficar no chão, você pode cruzar as pernas, você pode colocar elas daquele jeito não trançado, né? Uma apoiada na outra. Como você se sentisse mais confortável. Mas caso não tenha essa mobilidade, esse alongamento, sentado, sem problema algum, tá bom? Uma outra questão que as pessoas comentam é o local. Aonde seria melhor meditar? Em qualquer local, desde que você se sinta confortável. Por exemplo, se eu vou numa praça pública e levo carteira, documento, bolsa, como é que eu vou sozinho? Como é que eu vou sentar para meditar com a bolsa do lado? Fechar os olhos. Você vai ficar preocupado, né? Pode vir alguém e pegar a sua bolsa. Então, é só pensar num local em que você se sinta confortável e à vontade. Você pode estar com mais pessoas, vai meditar, não está levando nada externo, então relaxe, fique à vontade, guarde o celular, porque esses pensamentos vêm durante a meditação e atrapalham a sua concentração. Então tem que se preparar em relação a isso. Vai meditar em casa? É só escolher um local tranquilo e se você mora com mais pessoas, avisá-las que você vai meditar. Não para que haja um silêncio assim, né, de um túmulo na sua casa. Não, apenas que não lhe chamem ou lhe incomodem no momento da meditação. Outra questão é o tempo. Qual é o tempo correto de meditar? O tempo que você escolher. Pode ser 5 minutos, pode ser 2 minutos, pode ser meia hora. É você que decide. No começo, eu aconselho a meditar em torno de 5 minutos, mesmo que você tenha mais vontade. Eu quero ficar mais, porque é muito ruim se você começa com meia hora e no outro dia você faz 5 minutos. No outro dia 20, no outro dia 7. É bom criar um hábito. Então, se você começar com 5 minutos, e nós vamos passar aqui as técnicas, na hora que você estiver dominando essa técnica, se sentir à vontade, você vai aumentando, sem pressão. Você tem que ter prazer em meditar. Esse é o segredo, é o prazer em meditar. Indo um pouco mais além, existem dores no corpo. Muitas pessoas, ao sentar-se numa posição imóvel durante algum tempo, começam a sentir dores, porque é uma posição inabitual. A tendência é que essas dores se extinguam no decorrer do tempo. Mas o que você pode fazer é um alongamento. Se você tiver conhecimento, faça um alongamento antes para poder ter um momento tranquilo. As roupas adequadas. Se você tiver um cinto muito apertado, vai incomodar na hora que você estiver meditando. Um sapato, um calçado que aperte muito o pé, mesma coisa. Então, procure adequar-se para esse momento. Mesmo que sejam 5 minutos. Que sejam 5 minutos sem distrações. O mais temível para aqueles que começam a meditar é a distração dos pensamentos. As pessoas dizem assim, mas eu não consigo parar de pensar. Mas não é para parar de pensar. Mas eu não consigo não pensar em nada. Realmente é muito difícil. Então o que a gente faz? Nós começamos uma técnica onde você trabalha com a concentração usando o pensamento. Eu vou explicar daqui a pouco, é uma técnica de contagem, que é um exercício excelente. E os pensamentos, vocês imaginem assim, que vocês estão numa sala com mais 2 ou 3 pessoas. E você diz assim para elas, olha, eu vou meditar um pouquinho agora. Então não adianta vocês falarem comigo que eu não vou dar atenção. Eu não vou responder para vocês agora. Então, podem falar o que quiser. Aí você começa a meditar e essas pessoas não dão importância, elas começam a falar com você. Então diz assim, você fechou a porta de casa? O outro diz, e o carro? Você deixou na rua? Olha, parece que o gás está ligado. Veja, você vai ouvir as pessoas falando, mas você não vai responder e não vai dar atenção. Percebe a diferença? Mas eu não consigo. Você vai ouvir, de qualquer jeito.
imagens mentais, esses pensamentos, é a sua mente que está acostumada a interagir, que está acostumada, ela foi treinada por você o tempo todo. E de repente você resolve mudar isso. Então não vai ser de repente, vai ser um costume, um novo hábito, vamos dizer assim, que você vai criar. Então você vai meditar e esses pensamentos virão, como vozes de pessoas que estarão falando com você. E como eu disse, você vai ouvir e vai continuar no objetivo da sua meditação. É muito sutil. Parece que essas vozes têm uma inteligência interessante. Porque em algum momento a voz vai dizer assim, eu acho que a tua postura está errada. Veja, como se fosse uma terceira pessoa. Eu acho que a sua postura está errada. Aí você vai se arrumar. Você deu atenção. Percebe? Não é para dar atenção. Outro vai dizer assim, nossa, você não está conseguindo meditar, olha. Você está aí todo torto, bufando, e você vai ficar irritado com isso. Você deu atenção. Quer ver uma que é infalível, que sempre pega? A voz vai dizer assim, nossa, você já está quase 3 minutos meditando, que maravilha, quem diria? Aí você vai se inflamar todo. Você deu atenção. Então, esse é o exercício, é não dar atenção, seja uma crítica, seja um elogio, seja uma advertência. Tá? O corpo também mandará mensagens. Coceira, dores, como eu falei. Coceira é algo interessante. Quando você começa a prática, coça o corpo inteiro. Procura não ligar, mas se a coceira for insuportável, coce. Tá bom? Estou com uma coceira aqui. Coce e continue. Não pode ser uma tortura. Uma hora isso tudo vai cessar. Você estará criando um novo hábito, o hábito de meditar. Um outro passo importante é o relaxamento. Depois eu vou colocar isso tudo na sequência. O relaxamento, você não precisa ficar 1 hora fazendo um relaxamento, mas você senta e relaxa o seu corpo. Existem diversas técnicas de relaxamento. Vai chegar um momento que você vai sentar, vai inspirar, vai retesar teu corpo e pronto, já relaxou. No começo é um pouco mais difícil, é um pouco mais trabalhoso, tá? Mas você vai sentir prazer, que você pode ir alterando as técnicas de relaxamento. Então, sentar, você já sabe como. Relaxar, a gente vai explicar um pouquinho. O terceiro ponto é a respiração. A respiração é a base dos movimentos de meditação. Tanto que você pode meditar só se concentrando na respiração, sentindo a respiração. Quando nós estamos falando, pensando em alguma coisa, nós respiramos normalmente, sem pensar nela. Quando eu digo pense na sua respiração, você quer controlá-la. Aí você já quer segurar, já quer reter. Então, na meditação, num primeiro momento, você quer controlá-la. Depois de um tempo, você novamente relaxa e a meditação se faz de uma forma muito tranquila. Então, sentar, relaxar, meditar, e aí a concentração no objetivo da meditação. Tá? Aí vem qual é o exercício do dia, que você tem que saber antes, e aproveitar. Então, eu vou fazer um exercício com vocês agora. Deixa eu ver, já tem, né? As pessoas já estão entrando, já dá para fazer. Eu vou fazer um exercício com vocês agora, para ficar gravado depois. Então, eu vou fazer bem sucinto, bem resumido, para que vocês entendam o processo. Então, vocês devem estar em casa, né? Sentados. Então, sentados, vamos arrumar o corpo. Olha. Arruma o corpo nessa posição, ereta. Mãos aqui, eu estou com a mão na virilha, assim, olha, para poder ficar com o peito mais para frente e o ombro para trás. Então, eu estou na posição de meditação. Ok? E aí eu vou relaxar meu corpo. Se vocês quiserem fechar os olhos, fechem. Nesse momento, a gente imagina que vem uma força energética da Terra, entra pelos nossos pés e vai subindo pelas pernas até o topo da cabeça. Com calma, com tranquilidade. A energia da Terra, a energia telúrica, ela vem, vai subindo, vai relaxando, vai dando energia e vai até o topo da cabeça. E agora uma energia que vem do astral, uma energia cósmica, entra no nosso corpo pelo topo da cabeça, que nós chamamos de coronário, e desce
pela posição inversa, saindo pelos pés. E nós sentimos o corpo todo relaxado. Quando vocês fizerem sozinhos, isso pode demorar um pouco mais, tá bom? Vocês podem ir imaginando e sentindo essa energia. Geralmente a da Terra é mais quente, a que vem de cima é mais gelada. O corpo harmonizado, nós trabalhamos a respiração. Então é respirar com prazer. O ar que entra, o ar que sai. É sentir o prazer em respirar. Respiração é vida. Quando nós inspiramos, nós trazemos energias sutis para o nosso corpo. Quando nós expiramos, nós retiramos dele tudo aquilo que não mais nos serve. Muito bem. E aí vem a concentração, que no nosso caso hoje nós faremos um exercício. Nós faremos o exercício da contagem. E é assim, quando eu inspiro, eu penso no 1. Quando eu expiro, eu apenas observo o ar saindo. Inspiro novamente, penso no 2. Expiro e observo. Inspiro novamente, penso no 3. Expiro e observo. Inspiro novamente e volto no 1. E aí eu fico nessa contagem. 1, 2, 3. Pode parecer fácil, mas aquelas vozes virão, distrações ocorrerão e nós poderemos perder o foco do nosso objetivo, né? Que é a meditação. Então vamos fazer só um pouquinho, um minutinho. Eu peço que fechem os olhos, por favor. E vamos lá, começando. Inspirando, pensando no 1. Pensando no 2. Pensando no 3. E agora mentalmente vocês façam a contagem. Muito bem. Parando a contagem agora. Observem, continuem com os olhos fechados e observem a respiração. Não tentem controlá-la, só observem. Sintam a paz, a energia, a harmonia e a conexão que vai se aproximando. Sintam alegria em respirar. E permaneçam assim um pouquinho, percebendo as emoções que chegam, as impressões. Muito bem. Podem abrir os olhos. Nós fizemos um modelo de meditação bem rápido. É evidente que não houve tempo suficiente para a preparação, para o relaxamento, para a harmonização, para a contagem, né, do 1, 2, 3 e essa parte final. Mas quem fez deve ter sentido uma diferença já. Já está diferente agora do que estava no início, né? Está mais harmonizado. Fazendo tudo isso em 5 minutos, diariamente, você já vai sentir alterações no seu comportamento diário, diminuindo os níveis de ansiedade, de medo. É muito interessante. Esse é o jeito mais simples que você vai meditar.
Você já sabe meditar a partir de agora, se não sabia. E as variações são em cima da forma de meditar. Além da contagem, você pode meditar com pensamentos, por exemplo, com associações, com uma palavra-chave e você segue uma linha. Isso nós explicamos nas aulas. Você segue uma linha de pensamento. Em outras, você pode meditar com mantras, que é um outro tipo de meditação muito eficaz. Escolhe-se um mantra, uma frase inteligível para aquela situação que você quer mudar em sua vida e você medita no mantra. Uma forma de meditar mais profunda é a meditação em Deus. E essa nós fazemos de uma forma contemplativa, ou seja, de adoração, que também é depois que você já está habituado a meditar. Por quê? Você já venceu aquelas etapas do receio, do deslumbramento, da dúvida, das interferências. Então você se sente mais pleno e fica mais fácil você entrar num contato interior com as formas contemplativas, no caso Deus, ou algum ser que você tem adoração. Nós poderíamos ficar aqui hoje falando horas sobre a meditação, mas talvez não atendesse às questões que vocês gostariam de saber, né? Para meditar, como eu disse, existem muitas formas. E essa forma que foi falada aqui é uma forma simples, mas se você fizê-la com dedicação e com vontade, você vai obter resultados muito profundos, iguais àqueles que meditam há muito tempo, com uma forma profunda também. A técnica é importante, mas a devoção daquele que medita é o que é importante. Não é algo que você só tem que adquirir conhecimento, informações. É algo que você tem que praticar com humildade e devoção. E aí você trará benefícios incríveis para a sua vida. Em suma, seria isso. É evidente que eu marquei mais coisas aqui, mas pelo tempo aqui já está dando quase meia hora, né? E há um projetinho nosso aqui de tempo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, para que nós possamos... Você tem, Samira? Tem. Então vamos respondendo, pode anotar. Deixa eu falar. A Lucinha Monteiro mandou uma pergunta quando você estava falando sobre as práticas, né? Sobre o reiki. Ela questionou. E o reiki? Então, eu acredito que ela quis saber como sobre que o reiki funciona sobre essas práticas que você estava falando também. O reiki também é uma filosofia, uma prática que trabalha com energias, né? A sua utilização é mais recente, né? Acho que 2, 3 séculos, me parece, mas também oriunda da mesma formação. E se a pessoa praticar a meditação antes ou durante, ela vai ter uma força muito grande para aplicar o reiki, porque a meditação nos põe em contato com a fonte suprema. Então ela pode praticar reiki depois, ela pode praticar o jurei, ela pode praticar o passe energético, ela pode praticar a oração, doação de energia, enfim. O reiki, quando bem utilizado, e vejam, bem utilizado com a intenção boa, sem problemas, é uma prática maravilhosa. Não sei se é isso que ela queria saber, mas... tá? Se não, manda mensagem, né? Mais alguma aí? A Sila, ou Silá, ela comentou que ela tem bastante dificuldade para relaxar. Eu acredito que com o exercício ela pode ter conseguido, né? Qual é o nome dela? Sila. Sila. Olha, o relaxamento ele foi bem simples por causa do tempo. Se você fizer esse relaxamento de uma forma mais complexa, imaginando, né? Ótimo. No começo você pode ouvir, tem muitos relaxamentos na internet que você é dirigida a relaxar. Mas eu aconselho a você criar o seu próprio método de relaxamento, ficar mais independente possível para poder relaxar em qualquer local. Se fizer esse, com o tempo você cria uma identidade com ele e vai se relaxar automaticamente. Você pensa na força que vem da terra, a força que vem do alto
e pronto. Você vai relaxar-se instantaneamente. A Vera comentou depois da prática que ela sentiu muita diferença. Ótimo, Depois, que bom, Vera. que no relaxamento, né? A Zuleika comentou que ela sentiu que o corpo esquentou, vieram lágrimas aos olhos e entrou num relaxamento profundo. Muito bom. Olha que legal, assim, que bom. né? Para verem como depende muito da intenção. Então, se a pessoa está com a intenção, como eu disse no início, de meditar, de aprender, de fazer, o retorno vai ser imediato e maravilhoso. Se ela tiver como moda, né, o que acontece muitas vezes, ou sem muito interesse, ela não vai ter efeito. Sim. Tá? E aqui uma dúvida que é da Dani, mas também do Zé Roberto e talvez da Bernadette, não sei se ela comentou sobre isso logo embaixo. Qual a diferença de meditar com música? Tá. Se pode ser feito, porque eles conseguem se concentrar melhor. Entendi. Não sei se deu para vocês ouvirem, mas eles perguntaram sobre qual a diferença de meditar com ou sem música. Quando eu falo em meditação, e falo dos agregados da meditação, que é música, que é incenso, que é almofada, que é o local. Eu digo agregado porque, se você acha que com isso vai melhorar, vai te deixar mais contente no processo meditativo, tudo bem. Mas se não tiver nada disso, tudo bem. Você tem que aprender a meditar sem nada, sem música, sem incenso, sem roupas especiais, aonde você estiver. Mas se lhe agrada, né, ter a música, coloque uma música. Agora, por exemplo, nas nossas aulas, nós fazemos um exercício com músicas. E a gente mostra que, dependendo da música, ela altera o nosso tipo de meditação. Ela nos induz a lembranças, né, lembranças tanto desta existência, como existências passadas. E isso pode alterar ou transformar-se num exercício diferente de meditação. Por isso que eu digo, aprenda sem música. Muitos reclamam do ruído, do barulho. Uhum. Há uma diferença entre ruído e barulho. Cachorro, gato, papagaio, vizinho, tudo. Faz parte, são ruídos, fazem parte da nossa realidade. Então não dá para se isolar completamente. Então a gente tem que aprender a meditar com isso. Alguns dizem assim, mas meditar no campo é muito melhor. Depende. Se revoar um bando de maritaca, você vai ficar surdo, porque elas gritam muito, né? Isso pode tirar a tua atenção. Então, na praia, no campo, em casa, numa praça, acostumem-se a meditar sozinhos. Agora, repetindo, se você está em casa e quer colocar uma música boa, que não vai interferir na tua emoção, use. Tá? É isso mesmo que eu ia perguntar. Qual tipo de música, qualquer tipo de música pode me ajudar? Talvez uma música que eu goste para meditação, talvez você não goste. Uhum. Gostar como? Né? Agora, se você coloca, por exemplo, uma Ave Maria de Gounod, belíssima, né? Mas quantas pessoas não casaram no passado ouvindo essa música? Não é? Aí você está ali meditando, ouvindo Ave Maria, vai mexer com teus arquétipos, vai mexer com um monte de coisa e vai desvirtuar um pouquinho a meditação. A meditação tem que buscar a neutralidade. Então, se você escolher uma música, existe hoje muitos sons assim que não lembram nada. A internet está cheia disso. Sons da natureza. Sons da natureza, de água, de riacho, ou outros, típicos, músicas indianas. Existem músicas indianas que são ótimas para meditar. Só que você tem que escolher. Né? Isso é uma afinidade individual. Isso, adaptação. Mais algo aí? A Alessandra está perguntando se vídeos de meditação guiada funcionam. É como o que eu disse, de música, de incenso, ajudam. Você pode meditar, mas você vai ficar tão dependente que sem eles você não vai conseguir. Só consigo se for guiada, só consigo se eu escutar. Sim, eu lembro, há muito tempo, eu já tive vários CDs, e tinha um CD que tinha uma música, foi composta pelo Marcos Santuri, especialmente para o CD de meditação,
e no final eu fazia uma meditação dirigida. E muitas pessoas adoravam ouvir aquilo, e era uma meditação de 10 minutos, só que causava uma dependência. Eu percebi que, mas sem o CD eu não consigo meditar. Então eu entendi que, na época, a intenção foi boa, mas não seria conveniente para o nosso propósito. Então, se quiserem de vez em quando usarem, vai ser bom, você faz aquilo, mas tenta criar a tua forma solo, isolada. Você meditar sozinho, é você e Deus, sem interferência. Tá? A Zuleika comentou novamente que ela trabalha, alguns momentos no início, ela trabalha com a visualização. Também. Que ela se sente, ela até deu um exemplo, se sente nas nuvens, mas nem sempre acontece. Tá, a Zuleika, né, ela está dizendo que ela trabalha com visualização. Visualização, no início, né? Visualização criativa também é algo que a gente passa nas aulas. Você visualiza, cria uma imagem e põe emoção nela. Então, por exemplo, vocês podem se imaginar meditando. Mas criem uma ideia tão forte que se torne realidade para vocês. Imaginem vocês falando com as pessoas, olha que bom, eu estou meditando, estou me sentindo bem. E você começa a visualizar. Essa imagem vai criar uma realidade virtual, vamos dizer assim, no astral. Né? E ela vai incorporando em você aos poucos. Então, se torna realidade. Esse é um exemplo, não é o que ela disse, mas é um exemplo. Né? Ou fazer individual. Mas desse jeitinho que eu expliquei já está bom para vocês meditarem. Deu aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma coisa no Face. Sandra Padilha falou que está com o retorno de 2 vozes. Ô, Sandra, você está ouvindo espírito, Sandra, viu? Deixa eu ver aqui, Maria Luísa. O Edgar está aqui. Não, acho que não tem mais nenhuma nova pergunta. Podemos encerrar então? Bom, antes de encerrar, avisar vocês que nós começaremos uma nova turma de aulas de meditação aqui no Instituto, na próxima quinzena, no dia 21 agora. Será das 19 horas, né? Uns 45 minutos, 40 minutos. Aí sim será um grupo fechado, então nós ensinaremos passo a passo, ensinaremos outras técnicas de meditação, e como é uma aula a cada 15 dias, nós daremos exercícios para que sejam feitos na meditação. Então, esse grupo vai começar, as inscrições estão abertas. No nosso site, nós fizemos propaganda, né? Tanto no Instagram como no Face, tem o post com as diversas aulas. Vocês vão ver que os valores são muito acessíveis mesmo. Dá uma olhadinha. E o número de vagas, isso não é malho, não. É verdade, eu não posso colocar muita gente, senão eu não consigo observar e dar um bom treinamento, né? Então, o número de vagas é limitado. Então, quem tiver interesse, passa uma mensagem no nosso WhatsApp, tem aí os números, que aí a Samira passa as informações, tá bom? É daqui 15 dias, mas a hora que tiver um número que nós considerarmos já suficiente, nós encerraremos, né, esse grupo. Lembrando que a ideia do curso, das aulas, é de aprimoramento. Eu posso dizer a vocês que, para a minha vida, eu posso dizer antes da meditação e depois da meditação. Vocês vão dizer, mas quando começou? Começou lá atrás, de jovenzinho. Mas se não fosse a meditação, acho que muitos dos meus objetivos não seriam alcançados. Então eu devo muito a essas técnicas, por isso que eu tenho muito carinho, né? Eu tenho CDs, como eu já disse, falando sobre isso, tem um livro escrito sobre isso, mas nada como esse contato pessoal, como poder participar junto de um grupo de meditação. Uma aula de meditação onde técnicas são explicadas e é praticado todo mundo junto. Fica uma energia muito boa e nos ajuda a transcender os limites normais de nossa compreensão e de nossa realidade. Tá bom, gente? Eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo, a participação. Lembrando que ficará gravado no YouTube, para quem quiser assistir novamente ou indicar. E nós encerramos por aqui, tá bom? Desejo muita paz a vocês, uma ótima noite e até.